E agora a gente chega naquela famosa parada em Birkenau 2. Away from here, and because of how they look, they were called. Ele meio que falou que existiam os crematórios, parcialmente foi destruído para a ocultação de provas. Isso é uma vista bem bonita, né? Nada dos trem, um arco, para milhões de pessoas era o fim. Para quem vai fazer esse tour e vai conhecer Auschwitz, entre Auschwitz I e Auschwitz II, que é Birkenau, o próprio museu fornece um translado de ônibus entre um e outro. Birkenau fica a 3 quilômetros de Auschwitz I, mas no próprio complexo eles disponibilizam esse translado de ônibus aí o tempo todo. A cada 15, 10 minutos vai passando o ônibus, você pode ficar fazendo a visita entre um e outro. Então vocês vão ver que a gente vai pegar um ônibus, pouquinhos minutos a gente já está em Birkenau e a gente vai para o maior complexo de extermínio da época nazista. E agora a gente chega naquela famosa parada em Birkenau 2, justamente para mostrar a parte tão forte da chegada do trem e da separação. Depois de a gente pegar esse ônibus de translados, a gente chega em Auschwitz II, Birkenau, que é onde a maioria das pessoas talvez imagina, né? Tem a imagem de Auschwitz quando a gente cita o nome Auschwitz, né? Foi o maior campo do complexo e foi projetado para o extermínio em massa. Ele tinha basicamente 175 hectares, o que é equivalente a 245 campos de futebol oficial da FIFA. Era aproximadamente 25 vezes maior do que Auschwitz I. Chegou a abrigar cerca de 100 mil prisioneiros ao mesmo tempo. Os trilhos entravam dentro do campo, chegavam não para uma estação, mas sim para dentro e diretamente para o campo. A torre por onde os trens passavam ficou conhecido como a Porta da Morte. A seleção às vezes durava poucos segundos. A partir do momento que você chega de trem, os ocupantes começavam a descer, a SS já fazia uma avaliação visual e era extremamente rápida. Pessoas consideradas aptas eram enviadas ao trabalho forçado e crianças pequenas, idosos, doentes, mulheres já eram enviados diretamente para as câmaras de gás. A maioria dos barracões não eram para pessoas. Grande parte dos barracões de madeira foi projetado originalmente para estábulos para cavalo. And also a very brief background. Heinrich Himmler, who was the Reichsführer and the head of SS, visited Auschwitz at least twice, and that was likely him to take decision to establish Auschwitz II Birkenau, where we are. He and his organization of SS were thinking about a very large camp to accommodate 100,000 or even 200,000 Soviet prisoners of war who were here, were building those barracks behind me. But with time and confidence advanced, their plans changed, and since 1942, Auschwitz II Birkenau became the largest Nazi German center of extermination of European Jews and people of other nations. They were further away from here, and because of how they looked, they were called the Little Red House and the Little White House. They were later both completely destroyed. Crematoria were blasted. You will see rubbles when we get there. And now let's go to the ground. Vou tentar dar uma resumida bem rápida. Ele meio que falou aqui que são barracões, mais de 3 mil barracões aqui. Alguns estavam destruídos, foram refeitos, reformulados aqui para as visitas, que comportava mais de 300 mil pessoas, grande maioria judeus, onde eles eram forçados a trabalhos escravos e foram mortos aqui, torturados. E lá pro fundo, atrás daquelas árvores, existiam os crematórios, que parcialmente foi destruído para a ocultação de provas, né? Então a gente vai dar uma volta pro trilho do trem, onde eles chegavam e faziam a separação dos prisioneiros. Essa, gente, era a visão do fim para eles. Parece ser uma vista bem bonita, né? Uma entrada dos trem, um arco. Para milhões de pessoas era o fim. No fim dos trilhos hoje, vocês vão ver aí, existe um grande memorial das vítimas. Bem bonito, né? Com placas escritas em diversos idiomas para representar as pessoas deportadas naquele momento. Os trilhos terminam bem no monumento e foi o principal local de extermínio do complexo. Quando você termina os trilhos, você já começa a ver lá no fundo, você consegue enxergar lá as ruínas dos crematórios. O lugar ele é muito bonito. Eu falo bonito é a paisagem, as árvores de fundo, o céu aqui é muito claro.
Birkenau tinha 4 grandes complexos com câmeras de gás. Era o 2, o 3, o 4 e o 5. Muito maiores que a instalação de Auschwitz I que vocês acabaram de ver. Eles foram construídos para aumentar drasticamente a capacidade dos assassinatos em massa. Aquele número 1 que foi em Auschwitz I, ele era um protótipo. A partir da construção em Birkenau, os nazistas possuíam mais 4 câmaras de gás e crematórios gigantescos. Os nazistas tentaram apagar essas provas, tá? No fim da guerra, em 1944, a SS explodiu a maior parte dos crematórios. É feito um trabalho para que se permaneça dessa forma, para que a gente veja exatamente como foi deixado à época. A maioria das vítimas, pessoal, nunca foi registrada. Muitas mortes que a gente não existem nomes, não existem pessoas a que a gente acreditar, a gente falar sobre elas. Muitos eram apenas números. É um dos alojamentos dos prisioneiros, e aí para você entender como era insalubre e era difícil, porque olha, eu estava fazendo a visita em pleno dezembro, vocês podem ver que tá um sol, mas está muito frio, tá 0 graus. Agora imagina isso no inverno mais potente, porque isso aí pode chegar até menos 20. Era um local completamente mal isolado quanto o frio e o calor, porque também, dependendo da época, podia estar muito quente. O piso, em muitos casos, era de terra batida ou de tijolos. Chovia e ventava por entre as frestas. Eles dormiam nesses locais, nas madeiras mesmo. As madeiras às vezes apodreciam e às vezes eles ficavam entre frestas e buracos. Então, às vezes, quem dormia embaixo acabava sofrendo acidentes, porque as madeiras cediam. A cama era de beliche de madeira pura, em 3 níveis, e cada compartimento poderia ter várias pessoas. No inverno polonês, a temperatura, como eu disse, podia chegar até menos 20 graus. Ou seja, as roupas não comportavam, né? Muitos morriam de hipotermia, para vocês terem noção. No verão, tornavam-se às vezes quente demais, a ventilação era insuficiente. Nos extremos de cada uma das temperaturas, seja no frio ou no calor, eles sofriam e a degradação era muito forte, entre N doenças que poderiam estar assolando naquele momento. A comida era insuficiente, complicada para aqueles que realizavam trabalhos pesados. Um dia típico podia incluir um café com água, uma sopa rala no meio-dia e um pequeno pedaço de pão à noite. Às vezes acompanhado com um pouco de margarina, às vezes linguiça em pouquíssimos momentos, ou uma pequena porção de queijo. A dieta levava rapidamente a desnutrição. Os sanitários nos banheiros era degradante. São centenas de pessoas compartilhando poucas latrinas, né? Tudo junto, parecendo um bando de animais. O tempo para utilizar era limitado. Então, ou seja, não era algo livre, não tinha privacidade e a higiene é extremamente precária. As doenças mais comuns eram piolhos, pulgas, sarnas, pneumonia, tuberculose, tifo, disenteria e às vezes essas doenças provocavam até mortes. Muitos prisioneiros morriam de exaustão, às vezes nem chegavam às câmaras de gás, pela exaustão do trabalho, pela pouca comida, pelo frio. A rotina seguia um padrão rigoroso e às vezes bem complexo, né? Você despertava antes do amanhecer, você tinha uma chamada que podia às vezes durar horas, mesmo sob chuva, calor, neve, não importa. O trabalho era forçado o dia inteiro, até que você retornava ao campo sobre uma nova chamada e contagem noturna, poucas horas antes do sono ter que ser iniciado. O trabalho forçado constituía na construção de novos barracões, escavações, transporte de pedras e materiais, fábricas ligadas ao esforço da guerra, e até serviços internos no campo. Embora muitas crianças fossem assassinadas logo após as chegadas, algumas permaneceram no campo. E elas sofriam com a mesma fome, frio, doenças que os adultos, não tinha distinção. De noite, quando os prisioneiros voltavam dos barracões, muitos estavam exaustos e já dormiam imediatamente. Outros tentavam cuidar das feridas, dos problemas que tinham físicos e às vezes até dividiam comidas que eram furtadas.
Aí vocês vão pensar, 10 horas da noite. São apenas 5 e pouco da tarde. E é isso aqui, ó. Bem-vindo ao inverno na Cracóvia. E a gente tá indo lá pra feira de Natal de novo, que eu vou comprar outro sanduba daquele que tava muito bom. E eu quero outro cone, porque na hora que eu tava gravando o cone pra vocês, acabou a bateria. Galera, é o nosso estado aqui, ó. Hoje foi o dia que a gente visitou Auschwitz. E são 5 da tarde. A roda gigante do começo do passeio lá, ó. E assim, é esse breu. Aqui, ó, a gente tá embaixo da rodovia. A gente vai a pé passear. A Jane Colin estava cogitando aqui, ó, que pode ser o horário de pico deles. E pode ser mesmo, porque são 5 e pouco da tarde, quase 6. E olha como tá um trânsito lá do lado contrário da pista, ó. E o pessoal, ó, dá uma olhada, ó. Todos os pontos de trem e metrô fica a telinha mostrando o próximo trem, quanto tempo para chegar aqui nessa estação. Com o Google Maps, a gente vai, coloca para onde a gente quer ir e ele fala qual exatamente o que a gente tem que pegar. E nesse aplicativo aqui, ó, depois eu falo o nome para vocês, a gente compra por período. Então eu quero 20 minutos. Se eu compro 20 minutos, eu posso entrar em quantos trem ou ônibus eu quiser por 20 minutos. Quem não quiser usar o aplicativo, nos pontos de trem, busão, tem a maquininha. Seleciona a linguagem, é inglês. Os minutos que você vai andar, se você for andar por 20 minutos, você anda em qualquer um, mas passou disso, toma multa. Seleciona, não continuar, a forma de pagamento, pagar com cartão você aproxima aqui, pagou com dinheiro, você pode colocar o dinheiro aqui, e ele vai gerar esse ticket aqui, ó. Tá vendo, ó? E no trem ou no busão tem uma maquininha que você valida, a gente vai validar. Notadaço, vamos procurar a maquininha laranja, ó. Tem que validar. Tira da maquininha. Pronto. Prontinho, validado. Aqui, ó. E o dela, ela tem que colocar o número do carro. Cadê o número do carro? Ali, ó. RY838. Ela usou o aplicativo. Então, no aplicativo, ela só vai, coloca o número do carro e começa a contar o time. E olha essa névoa. Olha que bonitinho. Acho que esse é o castelo de... Não. Rafael Bulanda. É uma obra de arte desse cara. É isso. Como vocês podem ver, a gente manja muito. A Jaque não consegue virar nem a cabeça, porque ela tá toda encapsulada, cheia de blusa e coisa. Então ela não consegue mexer um músculo. Nossa, e tá movimentado. Tô vendo que o movimento tá aumentando. Você acha que tá frio, ó? Imagina. O frio é psicológico. O meu tá abaladíssimo. Essa área aqui tá mais vazia. O presépio. Menino Jesus. Olha que linda essa rua. De dia a gente foi nessa calçada, agora de noite a gente vai nessa. Olha que show, gente. Vale a pena. É frio, diferente. É complicado para quem não gosta de frio. Eu sou uma dessas pessoas, eu odeio frio. Mas pra vir visitar e conhecer, é bem bonito. Coisas de batata, olha, o queijinho, vocês já viram no outro vídeo. Mas realmente, hoje parece mais vazio do que ontem. Lembrando que ontem era domingo, né? É, hoje é segundona aqui, dia útil para eles. Pra nós também, né? Ó, as datas, ó. Hoje é dia? Ah, é só um workshop só. A gente volta pra cá dia 29. Ó, dia 30. Vai ser pintura também. Olha a árvore na praça principal, galera. Como ela tá bonita. Como de noite ela fica bem diferente. Produção, coloca a versão dela de dia e agora coloca essa versão de noite. Faz o comparativo. E a praça fica muito mais bonita à noite. Olha essa névoa, gente. Fica um clima muito de filme européudica. É um lugar lindo mesmo. Olha só como fica a matriz iluminada pelo farol que tem na lateral. Já já a gente vai ver em Viena, na Áustria, se quebra isso aqui. Que bonito é, na moral. Olha, geral tirando foto. E eu espero que esse modo noturno dessa câmera aqui
dê pro gasto. Olha que bonita fica a catedral, ó. Mas é engraçado que lá no topo dela já tá tampada pela névoa. Aqui. Bom, pessoal, nós estávamos aqui ontem. Aqui é a parte de comilança. Tá bem cheio, mas tem um tom diferente agora de noite. É bem mais bonito, com as luzes de Natal. Aqui é uma feirinha que depois eu mostro pra vocês. A gente veio atrás de comida, porque a gente tá com fome. Só que aqui é tudo muito superfaturado, porque a gente já viu coisas aqui vendendo por um preço e 2 ruas para trás com preços bem mais abaixo. E óbvio, isso é em qualquer lugar do mundo, né? Olha que lindo as partes em cima, ó. Bonito, né? Vamos embora atrás de comida. Hello. I want 2. Yeah, 2 and Diet Coke. Cola zero, tá? Yeah, Origin. exactly. Origin. Zero. Okay. Proszę. Thank you. Ketchup, mustard. Yeah. Podem notar, galera, eles não falam inglês. O inglês é um pouco travado, assim como o meu. E a gente acha que o inglês domina o mundo, mas não é bem assim, não. Muitos deles não gostam de falar inglês. Just this dude. Ok. Proszę. Okay. Next. Same. Yeah, same. Good. Have napkins, please. Vocês já viram a gente comer, então